Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. E no vídeo de hoje vamos ver aqui, as últimas repercussões do Flamengo. A mídia está repercutindo demais o assunto de hoje, o que aconteceu hoje no Ninho do Urubu. Ficou interessado, quer saber o que foi que a mídia falou? Então assista esse vídeo até o final. Imagens de hoje pela manhã na chegada dos jogadores do Flamengo para o treinamento. Nem o Arrascaeta foi poupado, muitas cobranças, fora Tite, protestos, tudo isso a poucas horas do Flamengo enfrentar o Corinthians. E vai ser o reencontro do Tite com o Corinthians no Maracanã, que pode se transformar de acordo com o resultado. Zé Elias, como é que é chegar naquele bom dia gostoso para treinar e ter essa situação? Porque eu imagino quanto deve ser... Você não estava no ônibus, né, da Imigrantes, né? Não. Quanto deve ser... Boa tarde. A emboscada? É fora de controle, Boa tarde, né? Joãozinho. Boa tarde, Birner. Bubu. Boa tarde... boa tarde a todos. Eu vou relatar, Birner, para você o que meu querido amigo Rincon, que está lá no céu, né, num lugar melhor que nós aqui, com certeza. Ele falou o seguinte, ele falou assim, foi a primeira vez que eu tive medo de morrer. Nessa que eu citei. Na emboscada subindo, né? Sim. O 700 Imigrantes, eu não lembro. Isso, né? Ele falou, foi a primeira vez que eu tive medo de morrer, porque realmente foi uma coisa... Quem não sabe, pararam o ônibus do Corinthians, a torcida. E foi coisa assim, absurda. Foi muito pesado o que fizeram. Bom, chegando ali, você já chega já na adrenalina, né? Você já chega cheio de vontade para treinar, para correr, Nunca é bom você chegar dessa forma no seu treinamento para exercer o seu trabalho. Eu acho que todos os protestos eles são válidos, desde que não tenha violência, desde que não tenha agressão. Esse tipo de situação aí, eu acho que não é legal. Porque atrapalha mais do que ajuda, Zé? Atrapalha, eu acho que atrapalha. Tem assim, Edu, cada jogador tem a sua forma de reagir a determinadas situações. Tem jogador que usa isso daí para entrar no campo e falar assim, eu vou calar a boca dos torcedores porque vieram pegar no meu pé, vieram me xingar e tal. E tem jogadores que falam, pô, os caras estão aí, pô, se a gente precisa jogar bem, se a gente não jogar, vai voltar, eles vão voltar, vai ter problema, vão ter que sair do Maracanã escoltados e tal. Então cada um reage de uma forma. O importante é que assim, como os líderes da equipe irão lidar com isso dentro do vestiário. Como é que eles vão identificar quem sentiu mais, quem sentiu menos na hora do treinamento, na hora do jogo, porque provavelmente esse é um protesto. Durante o jogo, alguns jogadores serão vaiados, né, serão xingados. Então aí você tem que ter ali as suas lideranças bem atentas para que qualquer coisa que aconteça, essa liderança já encosta, já chega, já conversa para tentar minimizar os prejuízos causados por esse tipo de protesto. Como eu falei, particularmente, eu acho que o jogador de futebol está indo lá trabalhar, ele não está indo brincar, o jogador de futebol está indo lá exercer a sua profissão, o jogador de futebol é pai de família, né? Eu não vejo, por exemplo, normalmente, né, quem sai... Se a diretoria estiver insatisfeita, pode mandar embora, pagar a rescisão e... entendeu? Então, assim, eu particularmente não acho legal isso. Eu acho que existem várias formas hoje de se protestar e fazer um protesto pesado, né? Você tem as redes sociais, você tem o estádio, principalmente hoje, que tem uma força muito grande pela repercussão que se dá. Antigamente você tinha um jornal, 2 jornais, né? Você tinha alguns veículos de comunicação, então você ficava meio restrito a determinadas coisas, a determinados espaços. Hoje, com a globalização de informações, com a internet, com a capacidade das redes sociais em atingir determinados objetivos, uma manifestação numa rede social é muito mais forte do que isso daí, talvez. Faz sentido. Então, assim, você tem várias formas de protestar sem gerar violência. Porque eu pergunto, e se um jogador sai do carro? Porque existem jogadores que, eu tenho certeza, tem alguns jogadores na minha época que gostariam de sair do carro. Tem um vídeo do Renato, porta-lupe na porta do lá Olímpico, atrás, lá atrás, década de 80. Então, assim, ele desce do carro, os caras param e começam, Renato. E aí, o que poderia acontecer? Entendeu? Eu acho que são determinadas situações que poderiam ser evitadas e, como eu falei, os torcedores ou as torcidas organizadas, elas têm um poder muito grande e uma responsabilidade também muito grande. Porque se o time perde, se o time vai mal, a responsabilidade é deles também nesse sentido de pressão, de jogar pressão em cima, além do que é o normal. Porque quando você joga, porque as pessoas não interpretem mal o que eu falei agora em relação a jogar uma pressão maior. Porque quando você joga no Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Atlético Mineiro, Cruzeiro, esses times de massa, né, perdoa aí se eu não falei, mas nós sabemos quais são,
e o peso da torcida ela é muito grande, naturalmente o cara já sente a pressão. Naturalmente o cara já sente, pô, será que se eu errar aqui vão vaiar? Nesses momentos, os jogadores já sabem também, já estão acostumados, já sentem esse tipo de situação. Quando você começa a pegar de mira, né, ó, eu vou no bubu, sai, bubu. É o Pedro Ivo que fica... Não. Ele não tá aqui pra se defender. Pior ainda pra mim, né? Porque eu debato com ele, eu faço. Por exemplo, ele já tá sentindo a pressão do jogo. Porque você dá pra ver nitidamente que os jogadores do Flamengo, eles estão sentindo, que eles querem fazer as coisas, então tomadas de decisões erradas, antecipadas. E aí você joga uma pressão a mais, entendeu? É difícil. Eu não sei se, sabe aquela zica reversa, que nem o Bubu fala, brinca? Não sei, talvez uma reunião com tranquilidade, chamar no canto e falar assim, vem cá, olha, nós estamos aqui, estamos te apoiando vocês, nós contamos com vocês, eu quero que vocês saibam, olha, esse aqui é o sacrifício que nós estamos fazendo, sacrifício no bom sentido, né? A gente pegou um ônibus, foi até, sei lá, o Equador, nós fomos até Colômbia, tal, para apoiar vocês, para estar ao lado de vocês, ou seja, vocês têm que ter essa responsabilidade, vocês precisam saber o que nós também deixamos para trás, para poder acompanhar vocês e dar o suporte. Porque existe essa troca. Não adianta também falar, torcedor também faz sacrifício, como o jogador faz sacrifício. Todos, de certa forma, abrem mão de algumas coisas. Né? E eu acho que isso, às vezes, dá uma responsabilidade muito maior do que uma pressão como essa. Porque o cara ser xingado, joga bem, o cara está acostumado. Está acostumado, entendeu? O problema ali, sabe qual é? É o medo de violência. Não é ser xingado. É a forma hostil em cima do carro. É o medo da violência, não é você ser xingado. Porque o xingado, quantas vezes você vai nos estádios e eles não são xingados assim? O problema é o medo da violência. Não é o xingamento em si, é o medo da violência, o medo do que pode acontecer. Um carro quebrado, alguma coisa arremessada dentro do carro. Esse é o que gera atenção para o jogador, não o xingamento. Por isso que eu acho que uma manifestação num estádio, em redes sociais, você tem uma pressão e gera um volume muito maior de pressão e de repercussão. Você baixaria o vidro ou não? Não, e tem que abaixar o vidro? Tem que abaixar o vidro? Não, e abaixa ali porque ele tá tentando controlar a situação. Se o cara passa com o vidro fechado, eu já fiz muito protesto assim, aí é pior. Eu acho que o jogador, o cara nem tá dando atenção. Agora, ô Bubu, você chegou aqui, engraçado, você foi ao banheiro umas 5 vezes pra ter de lavar a mão. Não foi você que fez a faixa fora Tite, não, né? Você não pichou ali, né? Não, mas foi você que tava cantando Madonna no camarim? Era você? Né? Porque eu tava ouvindo Madonna, o pessoal falava, o Bubu gosta de Madonna, eu gostava, mas não era eu que tava cantando Madonna no camarim, era você? Canta porque a Madonna, ela merece essa homenagem, assim como todos os astros da música. Mas muito essa homenagem. Fora Tite, você viu lá que o Zé falou de dirigir, parece que o alvo tá... A mira tá no Tite. Então, eu vou gostar muito de falar sobre isso. Boa tarde pra você, Edu, boa tarde, Bina, diferenciados, sempre ao meu lado, estamos sempre juntos, na alegria e na tristeza. Senhor. Zé, Johnny... Muito boa a música nova, hein? Opa! Obrigado. Eu vi um trechozinho ali, a banda Gangue do Johnny. Música nova hoje. Cara, rock, vocal vivo? Não, vocal poderoso. No final. Eu nunca tinha escutado ele no vocal. No final. Vocal poderoso. Agressivo. Aí sim, obrigado. Cara, eu vou no próximo show, estarei com certeza. Você entendeu? Mas é o seguinte, sobre panela do Tite, eu adoro... Você aumenta ou diminui o fogo da panela do Tite? Não, eu gostei panela do Tite, porque assim, ele na seleção como técnico foi acusado muitas vezes de ter uma panela, né? De ter os preferidos ali e tal, né? Na seleção, eu não gosto muito de panela. Não é panela. Eu entendo que panela tem vários ambientes. Me dêem a palavra. Ou é a panela de pressão, né? Tem a panela no F90, tem uma panela no ESPN FC, tem a panela no linha de passe, tem panela aí pra todo lugar. Todo lugar tem uma panela. Por que o senhor apertou pra mim? Hã? Por que o senhor apontou? Porque você pertence... Não, eu perguntei, panela de linha de passe, falei e tal. F90 e tal. Tem a sua panela no resenha. Você tem uma caneca, eu não sei, né? Minha caneca vale lembrar. E a panela do Tite tá esquentando e vai esquentar, porque é o seguinte... Eu vou passar pano aqui pra diretoria do Flamengo. Não é possível. Eu vou passar pano. Porque é o seguinte, vamos voltar um ano no tempo? Não é possível. Flamengo vai lá e ganha Libertadores e Copa do Brasil com o Dorival. Aí a diretoria soberba vai lá, não está satisfeita e demite o Dorival e contrata o técnico que tinha saído do Corinthians com fama de mentiroso, né? E tinha perdido a final para justamente o Flamengo. Foi um erro. A Copa do Brasil. Muito do fracasso do Flamengo no ano passado, 2023, começou com um erro
Da diretoria. Crasso da diretoria do Flamengo. Então, e aí você vai passar pano. Opções erradas, aí teve troca, não deu certo, aí um monte de competição, planejamento errado. Então a diretoria do Flamengo teve um 2023 muito ruim, que começou já no final de 2022 com uma decisão equivocada. E tá batendo pra depois Agora, soprar. qual foi o erro da diretoria do Flamengo para 2024? Primeiro, se o Tite é mesmo esse semideus, como alguns pintam, que é o grande treinador do futebol brasileiro dos últimos tempos, eles foram lá e contrataram o Tite. O Corinthians, que é o time querido do Tite, fez 3, 4 propostas para ele, ele disse não. A diretoria do Flamengo conseguiu convencer o Tite, que tinha jurado, prometido, que não ia treinar nenhum time brasileiro. Disso, não, jamais vou esquecer. Eu vou morrer falando isso aí. Então é o seguinte, o Tite tinha jurado, não, pode escrever aí, me chame de mentiroso se eu assumir um time em 2023 aqui no Brasil. Não deu outra. Ele foi lá e assumiu. Então a diretoria conseguiu comover o Tite. Sim, então, assim, pegou tal. Aí todo mundo, caramba, que jogada de mestre da diretoria do Flamengo. Contratou o Tite, um super técnico, super treinador, né? E já antecipou ainda processos, né? Porque com o Tite tudo são processos, né? E aí, faz pré-temporada nos Estados Unidos. Parece time europeu. A diretoria conseguiu pré-temporada. Aí o Tite pede reforços. Eu quero o De La Cruz, tá aqui. Toma, De La Cruz. À vista. Vinha. Ó, o Vinha é legal, muito bom ali, lateral, compõe, não sei o quê. Toma, tá aqui. Léo Ortiz, eu quero. Eu convocava pra seleção, adoro. Tá aqui o Léo Ortiz, tá aqui. A diretoria contratou jogador. O que o Tite pediu e quis, a diretoria falou, deu pra ele. Aí começa o Campeonato Carioca, pode poupar, pode botar a garotada sem problema aí e tal. Vai lá, só toma um gol do Nova Iguaçu com o time reserva, né, e tal. Então, assim, a diretoria deu todas as condições. Até onde eu sei, o Flamengo, que tem um faturamento de mais de 1 bilhão, paga em dia, então não tem problema, não tem jogador lá com salário atrasado, com mimimi porque não recebe, não sei o quê. As melhores condições possíveis para a comissão técnica, para o jogador. Então, para 2024, eu não vou culpar a diretoria do Flamengo. Se ela errou redondamente, estupidamente para a temporada passada, para essa aqui, ela contratou um técnico que muita gente imaginava, e vocês da imprensa imaginavam que é um Midas, que o que ele toca vira ouro. Mas eu também acho. Eu continuo acreditando no trabalho. Então, por isso que a torcida do Flamengo, a nação, mira especialmente o Tite. Eu tenho que fazer uma pergunta. Mas, Bruno, só uma coisa. Enquanto vocês estão debatendo... A era Tite no Flamengo acabou? Isso, você já quer acabar? Ainda não acabou, ele não foi demitido, mas se ele perde pro Corinthians, pra você ver, acabou? não ganha do Bolívar na Libertadores e se complica. Aí o Bueno já era. Porque você faz essas coisas quando um técnico está condenado, você fala, o Carpini foi demitido do jogo contra o Bragantino. O Atlético, o Filipão, quando a menina... Como é que é? A Laurinha, né? Foi lá e fez o protesto. Laurinha. O Tite está nessa situação? A filha da Mari Spinelli. Ou o Tite ainda pode se recuperar? O Tite pode se recuperar, mas como ele está fazendo esse discurso todo? Porque é a minha característica, é a minha... mas você tá contra, cara. Deixa o rapaz trabalhar. Você não pode querer tirar Você não vai fazer faixa contra ele. Por quê? Não, mas você tem vai fazer faixa contra ele? Se o Flamengo não é perder, mas você entendeu meu raciocínio? Se não for bom contra o Corinthians... Volta, William. Então, assim, amanhã, você imagina, Maracanã, nação lá em peso. Sim. Já vai ter protesto, desconfiança, talvez antes. Aí tem um resultado ruim, um desempenho ruim, o Maracanã vai demitir o Tite. E aí a direção que vai estar lá... Primeiro tempo, 0x0. Ela fica com as mãos amarradas. Vai fazer o quê? Você tem lá milhares de pessoas querendo fora Tite. A diretora do Flamengo vai falar, cara... Mas você viu ali que no processo... O processo não, né? No protesto... É isso que eu ia falar. Põe a imagem da faixa. A faixa contra o Marcos Braz. O senhor está passando pano para a diretoria do Flamengo. Estou passando pano para a diretoria do Flamengo. Mas a nação que o senhor tanto diz representar, abraçar... Mas é que o Marcos Braz é uma figura que já... Olha lá. O Marcos Braz... Morde virilha. Morde virilha. Então, que o Marcos Braz cometeu alguns erros lá no passado. Ele mordeu virilha. Essa não é uma questão, né? Mas tudo bem. Então, ele mordeu virilha. Esse morde virilha é tipo um diretoria Jim Carrey. Eu falei dos erros da temporada passada. O Braz foi o cara que demitiu o Dorival. Então ele já tem um... Mas você concorda com ele, Zé? Mas eu tô com o Bubu, né? Sério? Eu tô com o Bubu. A culpa não é da diretoria. Eu concordo também. Mas eu acho que faz parte. Eu quero falar sobre isso. A culpa é do treinador. É uma espiral, né? A culpa é treinador e jogadores. Sim. A culpa são dessas duas... todo mundo tá na parcela. Desses dois grupos dessa vez. Porque assim, o que o Bubu tá falando é verdade. O Flamengo jogou os primeiros jogos do Campeonato Carioca com o time reserva.
O Flamengo foi para os Estados Unidos fazer pré-temporada, escolher os times, né, fez as coisas como tinha que ser feito, voltou para trabalho com fatos. Voltou para jogar o Campeonato Carioca, ele fez vários rodízios para procurar o equilíbrio. Lembra, Brino, que nós até conversamos aqui e tal? Encontrou o equilíbrio, encontrou o time voou. Quando perde um jogador, ele perdeu totalmente o rumo, entendeu? Ele perdeu esse equilíbrio que ele tanto buscava. Assim, eu acho que o Flamengo tem condições de voltar a jogar o que pode jogar. Desde que o Tite encontre plano B, plano C. Nós falamos aqui, não sei se o Bino estava no começo do ano, porque são muitos programas todo dia, então a gente não sabe, às vezes tem as variações de informações aqui com a gente. Acho que o Bubu lembra que nós falamos disso. Eu falei, acho que o Pedro, nós falamos, o Bubu também falou, que o Tite, com esses jogadores, ele teria condições de entrar em cada partida, em cada jogo, com um sistema de jogo diferente. Sim. Assim. Pela variação, pela forma, pela versatilidade dos jogadores. E ele, em momento algum, quando ele encontra o time... O Santos falou aqui que ele é conservador. Quando ele encontra o time, ele permanece com aquele time. E aí você sabe exatamente o que vai ser feito com o Luiz Araújo, você sabe exatamente os movimentos que vão fazer Cebolinha. Mas agora... Não, então troca. É aquela coisa que ele faz no banco, que é troca. Aí o Cebolinha vai pro lado direito, o Luiz Araújo vem pro lado esquerdo, e aí troca para mudar, você muda o posicionamento e muda a característica, né? Porque o Cebolinha, ao invés de ir por dentro, vai por fora. Isso. Então o lateral que está acostumado com o Luiz Araújo, que vem por dentro, vai para fora. Então, assim, essas coisas. O Tite só faz isso. Se você analisar as substituições, elas são as mesmas sempre. Né? Então, isso que é o que acho que está... A gente tem que se... Nós não, né? Mas os torcedores temos que apontar, né? Temos que apontar. É que nós estamos apontando. O que a diretoria fez esse ano? Deu todas as condições para o Tite fazer os trabalhos. Todas. Muito então, obrigado pelo elogio, agora, realmente, de fato... Nós sabemos que o futebol brasileiro é dessa forma. Se você não tem bons resultados, a torcida vai cobrar, a torcida vai exigir. E quando você dá todo esse material humano para o Flamengo, a torcida do Flamengo naturalmente já tem uma empolgação por achar, né, que o time é o melhor e tal. E cada um torce da maneira que tem que achar e que gostar, que gosta do seu time, beleza. Aí quando você não tem essa expectativa correspondida, e aí você pega o treinador, e eu acho que o Tite também está carregando isso, né, o Bubu até brincou o negócio do bingo, né, do campo molhado e tal. Mas se você analisar, em todos os jogos, ele vem falando, desculpa. Isso para o torcedor é ruim. Então ele assume que está errando. E o torcedor flamenguista, e aí é paixão, não é só o flamenguista, mas são todos os torcedores, ele não vai admitir que o Tite... Não que ele não vai admitir, não é isso. Para ele é difícil de entender que o Tite, o consagrado, e eu acho que um bom treinador, um dos melhores, se não o melhor, do treinador de futebol brasileiro nos últimos anos tal, chega na coletiva e fala assim, olha, minha gente, sabe, eu ganhei o Campeonato Carioca e a prioridade era colocar o Campeonato Carioca para ser, né, para a gente sair na foto. Por isso que eu coloquei o time... reserva lá, 5 jogadores contra o Milionários, porque mesmo com a vantagem de 3-0, a diretoria pediu para ganhar o campeonato. Então aí depois passa uma semana e ele fala assim, olha, gente, é impossível, entendeu? Ganhar todos os campeonatos. Eu também acho, e todos nós aqui sabemos disso. Mas você não pode vir a público e falar assim, olha, hoje eu no Corinthians eu perdi o Paulista, mas eu ganhei o Mundial. Ou seja, eu vou perder esse aqui, mas eu vou buscar outro. Não. O mínimo que eu acho que o treinador do Flamengo hoje tem que fazer, pelas condições e a estrutura que o Flamengo tem, disputar. Iremos disputar todos. Teremos problemas, calendário e tal, mas nós iremos entrar para disputar todos os campeonatos. E aí depois nós veremos o que vai. E aí, internamente... Faz-se o planejamento que foi feito como o Dorival o ano passado, o ano retrasado, que vamos ganhar as Copas, né? Segura no brasileiro um pouquinho. Segura no brasileiro, vamos jogar as Copas. Beleza, mas aí você tem internamente uma forma de trabalhar, e o internamente, o que eu estou dizendo aqui, isso é conversado entre diretoria e treinador. Você não pode passar isso para jogador. Porque senão o jogador, tem jogador que vai ficar insatisfeito, vai abrir a boca, né? Vai passar para o empresário solta para o assessor ali, depois o assessor vai aqui, aí a bolinha de neve vira uma avalanche, né? Então acaba destruindo o ambiente. Então tem muitas coisas que eu acho que o Tite, junto com os jogadores, eles são os responsáveis. Nesse momento, eu acho que os únicos responsáveis por isso são esses caras. Mas o calendário está ruim para todo mundo.
Se tá ruim pro Flamengo, imagina, Eu não por passo exemplo, pano pra diretoria. imagina, se tá ruim pro Flamengo, imagina pros outros. Aliás, daqui a pouco eu vou perguntar pro João o que ele acha que vai acontecer Corinthians e Flamengo, porque ele tem uma experiência de grandes jogos. Opa. Ok? Não é que é experiência de bancada. Enfim, De um lado ou do outro, de um lado ou de experiência outro, nada disso, de jogos. grandes jogos. Agora, eu estou notando que o senhor está reflexivo, acumulando Ele é um cara informações reflexivo, né? O Birner para sempre vir tá refletindo. e trazer de bandeja a sua Obrigado, análise. Por favor, Vitor Ernesto Birner, as suas considerações. Boa tarde. Boa tarde mais uma vez a todos, a todas. Você não Eu passa aceitei. pano. Não, porque eu acho que um dos grandes desafios do Tite, e nisso ele ainda não conseguiu ter sucesso, é reprogramar o ambiente do dia a dia do Flamengo. Peraí. Repro- Vai lá, o quê? Como é que vai é? lá, vai lá, vai O lá. ambiente. A criatividade na reprogramação. Não esquece o jogo. Não, isso não. Esquece o jogo. Pensei que era essa Porque a dificuldade. quem olha o time do Flamengo, você vê os jogadores correm, os jogadores se esforçam, mas às vezes parece que incomoda mais o que eles sabem que vão vir fora do campo do que propriamente a derrota em si. Uma grande característica dos jogadores vencedores, dos grandes campeões, é que eles detestam perder. E às vezes alguns jogadores que foram vencedores chegam ao momento da carreira que não se incomodam mais tanto, outros continuam se incomodando. Uns, vamos dizer assim, uns perdem a chama, outros mantêm, aumenta, cada ser humano é de um jeito. E eu olho esse time do Flamengo, ele é um time carregado, tenso, que corre, mas é um time infeliz. É muito claro. Você vê alguns jogadores. Olha o Gerson em campo. Sério, eu tô falando que eu lembro do Gerson, versão Jorge Jesus, o Gerson começo de Sampaoli, e o Gerson agora é assim, parece que está carregando o mundo nas costas, né? Você olha o Pedro, que é uma temporada até que razoável, o Pedro, né? Tem um lance Parece ali que tá no mundo dele, né? parece que tá no mundo dele. Tem um lance, dele. por exemplo, no começo do último jogo, que o Palestina, ele dribla lá, passa o Everton pelo lado, ele puxa pra dentro fazer o gol, porque os jogadores não estão gostando dali. Isso aconteceu com diversos outros técnicos antes do Tite. Para mim, a questão de gestão de ambiente tem muito do técnico, vídeo Palmeiras, mas o Abel consegue gerenciar daquele jeito porque a diretoria ajudou. Às vezes interferindo, às vezes sem interferir. Mas onde interferiu? Oi? Onde a diretoria interferiu para que a gente possa entender, Bruno? Então, alguma coisa acontece lá, Zé. Não é possível que um time desse nível... Os jogadores, na última partida, cada um na sua função. Sim, mas aí eu Todos conheciam as funções que tinham que fazer. Mas aí não é a diretoria. Com todo respeito, não é a Dia a diretoria. dia? Não, aí é Interfere. interfere como? Interfere. E quem interfere aí é o treinador. O treinador que cobra, é o treinador que faz, o treinador que acerta, Perfeito. o treinador que conhece Perfeito. os seus jogadores. Perfeito. O Abel revezou o Campeonato Paulista. Se você pegar aí o Campeonato Paulista inteiro, quase que inteiro, ele trocou o time todos os jogos. Só que o time do Palmeiras jogava sempre da mesma forma. Certo. Aí não é diretoria. Porque a diretoria, na hora do jogo, Birner, não entra em campo. Mas qual jogador do E o Palmeiras? Abel já teve coletivas em que ele Sim. meio que atacou a diretoria, A diretoria, falta de reforma. nós estamos passando por alguns, eu não digo problema, não é isso, mas são características de épocas de trabalho, vai, por favor. Não me levem a mal, não falem, você está voltando ao passado, não é isso. É porque nós tínhamos uma autonomia, os jogadores de futebol antigamente, para tomar as decisões, assumir responsabilidade dentro de campo, bater no peito e chamar a responsabilidade, brigar, sair na porrada, dá bola para mim que eu resolvo, tal. O que o Endrick fez contra o Botafogo ano Bola passado debaixo do braço aqui. era uma coisa normal, você sabe disso. Era uma coisa normal que se fazia ano passado. Normal, porque você tinha a necessidade de, vamos lá, você tinha uma afirmação melhor, você tinha uma formação de uma maior dificuldade, então você forjava um caráter diferente do que se forja hoje, né, do que se monta hoje. E aí não é, eu estou falando que são constatações. Né? Hoje você dá prioridade a determinadas situações e você não forma o homem, o ser humano. Porque nesses momentos de dificuldade, o homem vem à tona. O cara que lá nas categorias de base foi preparado, olha, você vai sentir pressão, isso e aquilo, o cara vem à tona. Sabe que eu acho uma coisa muito sincera, eu te conheço há um bom tempo, desde a primeira vez que você foi comentar futebol na rádio, eu acho que eu estava no dia que você fez. Olha lá, 2009. tela dividida, gostei. E conhecia você vendo como jogador antes. Você tem uma coisa muito otimista que eu admiro, mas não funciona assim na prática. Não, então, mas eu vou chegar lá. Você acha que todo jogador se comportar como você se comportava? Não, Birner. E não é assim. Não. Não é assim. Não, eu vou chegar lá para fazer Você não reage assim. Não, mas eu vou fazer a Só comparação. uma coisa, quanto tempo você demorou para falar alemão?
6 meses. Quantos jogadores você acha que vão para a Alemanha hoje e vão conseguir falar alemão em 6 meses? E eu tô falando do jeito elogioso. Não, eu sei. Que você tem uma visão muito otimista de um grupo de jogadores onde as pessoas são diferentes. Elas não vão ser como você é. Não, eu sei, mas eu vou chegar lá. A minha intenção é justamente fazer essa comparação, né? Porque essa independência que nós tínhamos no futebol no passado, ela não existe hoje. Mas no passado tinha o Marcelinho que reclamou da comida da Espanha, o Viola que reclamou da comida da Espanha. Mas ali é cláusula contratual. Ninguém sabia, mas é cláusula contratual. Os caras são mais responsáveis em algumas coisas. Não entender o que você está dizendo. Mas eu estou dizendo, dentro de campo hoje, o jogador é muito mais dependente dos treinadores do que antigamente. Hoje o cara, para sair de cima da linha, ele olha para o treinador. Então, assim, ele precisa entender o jogo. Beleza, a bola está lá do outro lado. Aí tem aquela coisa da amplitude, né? Vamos abrir o campo. Beleza, a bola está no bubu lá do lado esquerdo, eu estou lá aberto em cima da linha do lado direito. Ou seja, eu não vou pegar a bola. Se eu ficar ali em cima da linha, eu não vou pegar a bola. Então o que eu faço? Eu fecho um pouquinho por dentro, porque se tiver uma diagonal, eu posso entrar, eu estou muito mais próximo do gol, para fazer o gol. Entendeu? Mas eu tenho que seguir o que o treinador falou. Vamos fazer amplitude. Eu ficar lá aberto, beleza. Só que até essa bola chegar até lá, porque no futebol brasileiro não tem inversão de jogo. Você não tem jogador, são raros os casos que você tem um jogador que faz inversão de jogo e aí dá a possibilidade do cara que está lá na amplitude pegar a bola no 1 contra 1 e ir para dentro do cara. Então até a bola chegar lá é difícil. Então o time que está marcando, que posiciona todos os jogadores aqui, deixa do outro lado oposto, né, livre, o cara vai fechando, fechou. Quando a bola chegou, aí você é obrigado a tocar. Por isso que a gente toca muito de lado. Né? Então, mas por quê? Porque você não tem uma independência. Por que o Hendrick chama a atenção? O Estevão agora também, a mesma coisa. Por que o Estevão? Por que o Júnior Santos no Botafogo tá deitando e rolando? Por quê? Porque tá todo mundo acostumado com o jogador que pega a bola e toca. O cara que pega na bola e corta, ele se sobressai. O que aconteceu quando o Lucas chegou no Brasil? Lucas Moura. Você lembra do gol que ele fez contra o Flamengo no Maracanã? Sim. Tinha uma defesa montada, 3 jogadores na frente dele. Ele pegou a bola, deu uma rabiscada simples e gol, nas entrelinhas. Ninguém conseguia pegar. O Lucas, quando voltou ao futebol brasileiro, ele trouxe algo que não existia. E hoje, talvez, no Flamengo, o único que faça isso é o De La Cruz. Por isso que é o mais poupado do que E hoje, por isso que eu tô querendo fazer essa comparação. Hoje, os jogadores são muito mais dependentes do treinador. Por isso que, por exemplo, quando você fala sobre a diretoria do Palmeiras e a diretoria do Flamengo, eu acho que, por exemplo, nesse caso, é o treinador. Mas é uma pergunta. Não, eu acho que é o treinador também, mas não dá pra tirar a diretoria. Sabe a diretoria, aonde atua? A diretoria atua em falar pro menino, falar assim, subiu aqui, pezinho no chão. Porque se você tiver os pezinhos lá nas nuvens, você tá fora. Esse é o trabalho da diretoria, junto com o Abel, junto com as categorias de base, nós ali para você preparar os jogadores. Uma discussão de... Então hoje a gente tem nível. E nós tivemos uma troca de argumentos em alto nível, muito legal, mas eu concordo um pouco com o Biner e eu acho que o Zé pontou bem. Só queria dizer que foi uma discussão tão soft, clean. Ela foi diferente daquelas de não Pedro Ivo e Rodrigo Bueno. Eu senti o fogo nesse programa. Assim como eu assumi que eu passei pano pra diretoria, eu senti que o Biner tá passando pano pro Tite. Ai, meu Deus do céu. A pressão do Tite tem a pressão dos jogadores do Flamengo, com a torcida do Flamengo, tanto no aeroporto como também no CT do Urubu. Bota aí, Cascão. Essa pressão pode, de alguma forma, facilitar pro Corinthians ou não, Veloso? Eu acho que vai ser um jogo tenso, né? O Corinthians também no brasileiro, embora na Sul-Americana a situação tenha melhorado, no brasileiro a situação também não é boa. Então é um jogo tenso. O Flamengo nessa pressão toda aí, porque vem mal na Libertadores, o torcedor tá cobrando, foi no aeroporto, foi no CT, tá cobrando jogador, tá cobrando diretoria, tá cobrando treinador, porque quer resultado melhor e ver um time que pode render mais. Isso que é o principal. O Flamengo rende muito abaixo do que se espera do elenco que tem. Então a pressão é grande e é um jogo que é muito importante para o Tite, porque eu acho que se o Tite perder, ele balança. Balança, mas balança muito, ele vai ser muito cobrado, a diretoria vai ser cobrada para que o Tite... Cris Vigarrino, eu não posso fazer nada do Cris Vigarrino. O que foi, Cristiano? Eu sou louco, né, Cristiano? Eu não vi o que você estava fazendo, porque eu estava falando aqui. Ainda bem que você não é melhor. Melhor não, Cristiano. Melhor não. Mas, enfim, é um jogo importante até para a continuidade do Tite à frente desse elenco aí do Flamengo. Vamos lá, Souza, a pressão que o Tite tá recebendo os jogadores, não queria essa pressão não, viu? Eu que sou corintiano, velho,
Essa pressão aí não é boa pro Corinthians, não. O que você pensa em relação a essa pressão? Que não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira. A torcida do Flamengo, vocês são muito injustos. Se eu der um número do Tite, se a gente colocar os números, não é justo. Não é justo. Eu sou carioca, eu sou contra a pressão. Não, os números dele em tudo. Eu sou contra a pressão. Desde a chegada dele. Não é justo, gente. Não é justo. Mas não é a gente é muito injusto. Mas não é só pelo Tite. É pelo time que tem o maior salário, o maior gasto anual da América do Sul. Fora Landim, fora Brás, mordedor de virilha. Eu acho que a pressão maior... O cara mordeu a virilha. Se o pipi do rapaz tá do outro lado, ele morde o pipi do cara. Se fosse o Kid, ele morria de engasgado. Tinha mordido. Vou falar uma coisa pra você, irmão. Esse cara mordeu a virilha do torcedor. Aí vamos supor, se fosse o torcedor que tivesse mordido a virilha dele, tava preso. Até porque ele é preto, negro. E aí, Sorja? A pressão é pelo que o Flamengo apresentou ano passado também. E pro time com o maior orçamento do futebol sul-americano ganhar só um campeonato carioca, também a pressão vai disso, né? E a gente sabe que pressão, independente do time que seja, sempre é ruim você jogar pressionado. Você já sofreu pressão, senhor? Bastante. Eu também já. Bastante. Então, e já pipoquei também. Só que o Corinthians não tem nada a ver com isso. O Corinthians tem que entrar, tentar fazer o seu trabalho, enfrentar uma equipe qualificada. O Flamengo... A equipe do Flamengo é ruim, né? De Arrascaeta, Gerson, Pedro, Cruz, que não foi convocado. Dela Cruz. Gabigol tá só no banco esperando. Gabigol. Pedro. Dá uma olhada, Rossi. Não pega nada, Veloso. Ruim. Pelo amor de Deus. Veloso. Goleiro ruim, Veloso. Ele é o que que conseguiu bater o recorde de ficar mais tempo sem tomar gols no gol do Flamengo. Varela, Fabrício Bruno, uma injustiça o Tite não convocar o Fabrício. Vem pra mim aqui. Tite? Uma injustiça o Tite não, me perdoe. E uma injustiça o Dorival Júnior não convocar o Fabrício Bruno. De levar o Militão. Militão estava machucado, não está jogando, reserva no Real Madrid, não merecia para a seleção. O Fabrício Bruno que merecia para a seleção brasileira, esse zagueiro do Flamengo. Coloca de novo lá. Aí depois o Léo Pereira, imagina o Léo Pereira e o Ed Militão na mesma zaga. Ia dar um problema. Ia dar um problema, imagina eles concentrados no mesmo quarto. Não tem que fazer cobertura Aí toca o telefone. Quem quer ter ele primeiro? Já faz. Quem quer ter ele primeiro? Aí eu atendo, não atendo você não. Não, eu atendo, não atendo não. Eu fico quieto, eu fiz que durmo. E não atendo, cobertura não, Veloso. O quê? Não ia ter problema de cobertura. Com problema de cobertura não ia ter, hein? O Vina, bom de bola. As pessoas não sabem do que eu tô falando. E quem sabe, já sabe. Dela Cruz, De Arrascaeta e o Alan. Esse moleque é bom de bola também. Aí o Everton, Cebolinha, Pedro e Bruno Henrique. Meu Deus, 5-1 pros caras. Não, e quando troca Se os caras quiserem jogar, aí tem... Olha quem tá na reserva, Cristian. Eu acho que essa camisa Gerson. aqui, ó... Pois é, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? A torcida do Flamengo, uma parte da torcida do Flamengo, né? Não é todas, mas uma parte da torcida do Flamengo foi lá na entrada do CT, no Ninho do Urubu, e fez um protesto, né? Contra os jogadores, jogou pipoca, falou palavras lá de baixo escalão, foi pra cima, cobrou, né? E tem repercutido demais aí na mídia, né? Essa atitude dos torcedores, de uma parte do torcedor, uma pequena parte do torcedor que está ali para representar a torcida. Esses caras representam você ou não? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, o que é que vocês acham a respeito sobre isso, né? Mas a gente vai falar aí, esse time do Flamengo, eles têm... parece que os caras têm tido uma dificuldade tremenda de jogar bola, né? No papel, esse time do Flamengo é um time muito bom, né? Um time excepcional, um time incrível. Só que dentro das quatro linhas, os caras não têm mostrado esse futebol que aparenta ter, né? Você olha no papel, é um time incrível, um time sensacional, um time muito forte. O melhor time na América Latina, se você for ver aí no papel. Mas infelizmente no campo não tem feito com que isso aí fosse verdade, né? Se provar a verdade que o time do papel é o mesmo que está em campo. Vocês não tem como ver, não tem como imaginar um time do Flamengo. Repercutiu aí no Instagram uma jogada do Flamengo que todo em pontapé inicial os caras dão um balão para frente como se fosse um time pequeno, querendo tirar a pressão do meio de campo, da parte da defesa. Isso é um absurdo, ainda inadmissível um time como o Flamengo se submeter a uma jogada tão pequena como essa, né? Os caras têm qualidade de pegar uma bola no meio de campo, sair driblando, tocar pro Dela Cruz, fazer a jogada, tocar pro Arrascaeta. Tem muitas opções. Não precisa estar jogando bola lá na frente, né? Toca a bola,
O cara parece até futebol americano. O cara toca a bola, o outro para, aí vem outro correndo e chuta. Isso aí é inadmissível, essa jogada. É inadmissível de verdade. Então, pessoal, o que é que vocês acham a respeito sobre essa não é invasão, esse protesto em frente ao CT do time do Flamengo? O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o seu like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho de notificações. Se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!